Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente com os irmãos, onde o Senhor está nos concedendo mais essa oportunidade, a oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade, mas chegará um tempo, e esse tempo se aproxima e com grande rapidez, onde os governos usados pelo espírito anticristo calarão as mídias, fecharão templos, proibirão reuniões e punirão quem ouse pregar a palavra de Deus, ou até mesmo pronunciar o seu nome. No livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, nos diz a respeito desse dia. Nos diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, todas as oportunidades que temos de aprender mais de Deus. E é o que vamos fazer hoje, aprender mais do Deus que servimos. O primeiro estudo bíblico publicado aqui neste canal, ele foi no dia 9 de junho deste ano, o ano de 2021, e teve como tema o batismo no Espírito Santo. Hoje o estudo que trago aos irmãos é sobre um outro batismo, o batismo com fogo. Para quem não me conhece, meu nome é Modade Miranda Terra. Muitos me chamam e conhecem pelo nome Miranda, pelo meu sobrenome. Sou membro da congregação Comunidade Batista Restaurados em Cristo, aqui da cidade de Sabará, Minas Gerais, cuja direção é do pastor Cleito Santos Martins. Meu cargo ministerial é de superintendente da Escola Bíblica Dominical. Este canal ele foi aberto com o objetivo de levar o máximo de pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da verdade, levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, falar da sua obra redentora, salvadora, falar do seu grande amor para conosco. Como já disse, o primeiro estudo deste canal, ele foi sobre o batismo no Espírito Santo. Os irmãos que não assistiram, assistam, porque o batismo com fogo, o tema do nosso estudo de hoje, inicia-se no coração do homem imediatamente após o batismo no Espírito Santo. Então, para que os irmãos venham entender melhor este estudo de hoje, o batismo com fogo, seria bom que os irmãos assistissem também o batismo no Espírito Santo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que os irmãos acessem esse estudo. Repito, não deixem de assisti-lo. Esses dois estudos é de extrema importância para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa edificação, para a edificação da igreja do Senhor. Esses dois batismos, trata-se da obra purificadora, transformadora, regeneradora, salvífica, realizada pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. Peço aos irmãos que já deixem o seu like nesse estudo e também no outro, porque o seu like, meu irmão, é muito importante, pois o YouTube entende que o conteúdo é bom e vai recomendar os estudos mais vezes a mais pessoas. Compartilhem seus grupos, nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas tenham também a oportunidade de conhecerem mais do nosso Deus. Peço também aos irmãos que se inscrevam no canal para que o YouTube venha avisá-los assim que outros vídeos forem publicados. Mas vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, o batismo com fogo. Para isso nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Guardem o número deste versículo, versículo 11. Vamos ler? João Batista, referindo-se a Jesus, disse assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Além do batismo com Espírito Santo, tema do nosso estudo passado, João Batista aqui, ele acrescenta um outro batismo, o batismo com fogo. Este batismo com fogo, ao qual João Batista se refere, pode nos levar a 3 linhas de entendimento. Primeiro, o juízo de Deus, o fogo eterno. Segundo, a manifestação do poder do Espírito Santo através dos dons espirituais. Terceiro, a purificação do coração do homem através do processo de santificação. Vamos ver então a primeira linha de entendimento do que seja o batismo com fogo, o juízo de Deus, o fogo eterno. No versículo 10, anterior ao versículo 11 que lemos, e no posterior, o versículo 12, nós vamos ver João Batista falando de fogo,
se referindo ao juízo de Deus, o fogo eterno. Este é o motivo principal que tem levado alguns a entenderem que o batismo com fogo ele se refere ao juízo de Deus, o fogo eterno. Vamos ler esses versículos para que os irmãos entendam melhor. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E para reforçar ainda mais essa linha de entendimento, de que o batismo com fogo se refere ao juízo de Deus, no versículo 7, João Batista, vendo que muitos fariseus e saduceus acompanhavam a multidão, e que o único propósito deles era de observar o que João Batista fazia, o que ele dizia, e como ele realizava o batismo nas águas, virou para eles e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, quem vos ensinou que podem permanecer no pecado sem se arrependerem, achando que cumprindo a lei de Moisés, as leis dos sacrifícios, da circuncisão, e por serem filhos de Abraão já estão salvos, que já estão livres da ira de Deus, do fogo eterno? E João Batista complementa no versículo 8, dizendo a eles: pois eu digo a vocês que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olhando então para o contexto, para o versículo 10 e o versículo 12, onde João Batista fala de fogo, referindo-se ao juízo de Deus, e do que ele disse aos fariseus e saduceus, nos versículos 7 e 8, poderíamos até dizer que o batismo com fogo está mesmo relacionado ao juízo de Deus. Mas quando atentamos para o significado da palavra batismo, que é imergir, mergulhar, lavar, aspergir, borrifar, respingar, ou seja, que o batismo é um ritual de purificação, enquanto o juízo de Deus é um estado de condenação e eterna, podemos concluir sem sombra de dúvida que o contexto nada mais é do que João Batista chamando a atenção da multidão para as consequências do pecado, exortando-os ao arrependimento, a produzirem frutos que demonstrem o arrependimento. Sendo assim, descartamos as possibilidades de que o batismo com fogo se refere ao juízo de Deus, do fogo eterno. Segunda linha de entendimento do que seja o batismo com fogo, a manifestação do poder do Espírito Santo através dos dons espirituais. Alguns, para justificarem essa linha de pensamento, tomam como base o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vamos ler então esses versículos. Jesus disse assim aos discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus disse aos discípulos? Que eles seriam revestidos de poder. A palavra dom no dicionário significa poder. Logo, receber um dom espiritual significa receber poder, poder concedido pelo Espírito Santo de Deus. A primeira forma de como o Espírito Santo se manifestou aos discípulos em poder foi através dos dons espirituais. E naquele dia, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o dom de variedades de línguas, o dom da palavra e o dom da sabedoria. Considerando que a maioria dos discípulos eram homens incultos e que não sabiam falar em outras línguas, e que os povos que estavam ali reunidos eram povos de nações e línguas diferentes, e que eles ouviram os discípulos pregarem em suas línguas de origem, podemos dizer que a manifestação do Espírito Santo foi com muito poder. Eu creio que os discípulos falavam em línguas espirituais, línguas estranhas, e o Espírito Santo traduzia, fazendo chegar ao ouvido de cada um, em sua língua de origem, aquilo que os discípulos falavam, aquilo que eles pregavam. Tanto é que os discípulos falavam em línguas estranhas, que aqueles que não recebiam a tradução diziam que eles estavam embriagados, porque a língua era muito estranha. Para eles era muito estranha mesmo. E eles não tinham outra alternativa do que realmente pensasse que eles estivessem embriagados. Enquanto os que recebiam a tradução ficavam maravilhados porque viam que os discípulos eram homens simples, incultos, e que, no entanto, falavam com muita ousadia, muita autoridade, e ainda nas suas línguas de origem. Pedro era um homem inculto, mas naquele dia, pela manifestação do poder do Espírito Santo, através dos dons espirituais, sua pregação levou quase 3.000 homens a render aos pés do Senhor.
Mas parou por aí? Não, aquilo era só o começo. Para que os discípulos continuassem a anunciar, a propagar o evangelho de Cristo, implantar a sua igreja na terra. Eles receberam também os outros 6 dons espirituais. Ao todo são 9 os dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo nos escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Os quais são o dom da sabedoria, o dom da ciência, que é o dom da palavra, o dom da fé, o dom da cura de doenças, o dom de operação de maravilhas, o dom da profecia, o dom de discernimento de espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Os discípulos receberam tanto poder que só pela sombra de Pedro passar sobre os enfermos e doentes, eles eram curados. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, paralíticos levantavam, os oprimidos e endemoniados eram libertos e etc. Mas o Espírito Santo ele só nos concede poder através dos dons espirituais? Não. Ele também nos concede poder e força para vencer a nós mesmos. A carne, as tentações, vencer o pecado, poder para pisar na cabeça do diabo. Ele nos reveste de poder no que diz respeito aos seus cuidados para conosco, para nos guardar, nos proteger, nos dar livramentos. Por nós mesmos, se não fosse o Espírito Santo nos fortalecendo em poder, não estaríamos aqui agora falando e ouvindo falar sobre seus grandes feitos. Mas o poder que recebemos vindos do Espírito Santo, seja através dos dons espirituais ou não, é o batismo com fogo? Não. Por quê? A mesma argumentação da primeira linha de entendimento. Pelo significado da palavra batismo, que é lavar, purificar. Enquanto que dons espirituais são as diferentes formas de como o Espírito Santo se manifesta em poder através de nós, de seus filhos. Seja para fazer a sua obra ou para a nossa edificação, para a edificação da sua igreja. Mas o que é então o batismo com fogo? Vamos ler novamente Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batismo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Como já falei, o último estudo teve como tema o batismo com o Espírito Santo. Ou batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Para os irmãos que não assistiram esse estudo e para trazer a memória daqueles que assistiram, eu vou falar um pouco sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Prestem atenção. O batismo com o Espírito Santo é um ritual de purificação do coração do homem arrependido na sua conversão, no seu novo nascimento, onde ele recebe um novo coração, um coração puro, um coração limpo, um coração no qual o Espírito Santo possa habitar, fazendo nele morada. O batismo no Espírito Santo é o homem recebendo a promessa, o selo da promessa, recebendo o Espírito Santo de Deus, o selo da garantia, a garantia de que somos propriedades exclusivas de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É o Espírito Santo tomando posse da sua habitação, do santuário, do Santo dos Santos, que é o nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, nos diz isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O homem ouve a palavra, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra, então, entra em seu coração. Ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, arrepende de seus pecados genuinamente e decide viver uma nova vida com Cristo. Este é o nascer de novo, do qual Jesus disse a Nicodemos, que seria necessário para que o homem viesse a ver o reino de Deus, saber que ele existe, saber que o reino de Deus é uma realidade. O Espírito Santo, então, entra neste coração arrependido, sincero, e o purifica de todo o pecado praticado até ali, e deles Deus jamais vem se lembrar. Este homem agora recebe um novo coração, um coração limpo, puro, lavado, purificado pelo Espírito Santo de Deus. Um coração no qual ele possa habitar, fazendo nele morada. Porque o Espírito Santo, como o nome já diz, ele é santo e não pode habitar em meio ao pecado. Este é o batismo com o Espírito Santo,
o aspergir de águas puras sobre os homens para os purificar de todo o pecado, de toda a imundícia do pecado, conforme nos diz Ezequiel, capítulo 36, no versículo 25 e 26. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista disse que primeiro Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e que a seguir seríamos batizados com fogo. E é a partir do batismo com o Espírito Santo, a partir do novo coração, do coração puro, concedido ao homem no seu novo nascimento e habitado agora pelo Espírito Santo de Deus, é que inicia o batismo com fogo, o tema do nosso estudo de hoje. Este novo coração agora, ele é envolvido pelo fogo do Espírito e dá-se início ao processo de santificação, um processo lento, mas contínuo, que vai se estender por toda a vida do cristão. Este é o batismo com fogo. O fogo responsável por forjar o nosso caráter bruto, moldá-lo ao caráter de Cristo, retirar de nós toda a impureza, nos levar à santidade, a sermos santos, a sermos parecidos, separados, diferentes do mundo, nos levar a sermos parecidos com Cristo. O fogo do processo de santificação. O batismo com fogo. O fogo nas Escrituras, ele simboliza a santidade, a pureza. O fogo nas Escrituras está relacionado à santidade de Deus, à presença de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés, vendo uma sarça ardendo em fogo, que o fogo não a consumia, ele chegou ali mais perto para ver o que acontecia. E do meio da sarça ardendo em fogo, o Senhor, bradando em alta voz, disse a ele: Moisés, Moisés, não chegues para cá. Tire primeiro as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Meus irmãos, o nosso Deus é plenamente santo e justo. Sua santidade jamais tolera o pecado. E a sua justiça exige a punição pela transgressão das suas leis, dos seus mandamentos. A punição pela desobediência, pela prática do pecado. A santidade de Deus é tamanha que os seus olhos não podem contemplar a iniquidade, não podem contemplar o pecado. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nos diz isso. Por isso Deus se afastou de Adão. Depois que Adão pecou, Deus deixou de se relacionar com ele. Deixou de estar com ele todos os dias, ao cair da tarde, como sempre fazia. O profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 14, se referindo à santidade de Deus, disse assim: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Nos versículos seguintes nos diz que são aqueles que obedecem a Deus. O fogo nas Escrituras é elemento purificador e nos fala de santidade. Por isso, o batismo com fogo é o Espírito Santo de Deus, levando o homem à pureza de coração, levando à santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O ouro, quando ele é extraído da natureza, tirado do meio da terra, ele é um metal feio, cheio de sujeiras, mas após passar pelo fogo do ourives, seu calor intenso o liberta de todas as suas impurezas. Jesus veio ao mundo em busca do homem perdido. Assim como uma pepita de ouro na natureza encontra-se suja e cheia de impurezas por dentro e por fora, assim também éramos nós. Mas quando fomos alcançados pelo evangelho da salvação, começou em nós um processo de purificação, de transformação, um processo de santificação. No caso do ouro, sua salvação aconteceu quando o garimpeiro lhe extraiu da natureza. Contudo, ele teria de passar por um processo. Ele teria que passar pelo fogo para que viesse a alcançar o melhor do seu valor. No batismo com fogo, o processo de santificação, o Espírito Santo age em nossos corações da mesma forma de como o ouro é provado pelo fogo, com o propósito de nos levar a ter valor, um valor aceitável, um valor desejável aos olhos de Deus. O ouro, depois que é purificado pelo fogo, a sua forma, a sua solidez, a sua dureza, já não existe mais. Sua forma agora é líquida. Ele flui, escorre. E à medida que a sua temperatura vai diminuindo, ele vai ficando mais flexível, mais maleável, pronto para ser moldado à forma que o ourives desejar. O fogo do Espírito Santo amolece o coração do homem. O Senhor Jesus é como o fogo do ourives. O Espírito Santo é o fogo enviado por ele para nos refinar. Se não há fogo, o ouro não pode ser refinado. Assim também, se o fogo do Espírito Santo não estiver ardendo em nossos corações, nós não podemos ser purificados, não podemos ser refinados. Deus nos refina na fornalha da aflição, da tribulação e provação.
É nessa fornalha que ele separa as impurezas causadas pela falta de perdão, a dor, a angústia, a amargura, a raiva, o ódio, o rancor, a inveja. É na fornalha da aflição, da tribulação e provação que nos tornamos mais maleáveis. É nessa fornalha que Deus trabalha o nosso caráter e o molda através do processo de fundição. Só depois que o homem passa por essa fornalha é que ele pode ouvir a Deus, dar atenção à sua voz, correr para ele, agarrar a ele e ter a sua fé fortalecida. Por trás de cada prova, Deus tem um propósito estabelecido para o nosso bem. Ainda que não venhamos entender o porquê de estarmos nessa fornalha, passando pela prova do fogo, nós sabemos que o nosso Deus, como bom ourives que é, não nos deixa sozinhos. Ele entra na fornalha conosco e permanece ali do nosso lado até o fim do processo. Glórias a Deus. Assim como o ouro não pode ser submetido a um excesso de temperatura, Deus nunca vai permitir que venhamos a passar por situações que não podemos suportar. Quando somos provados pelo fogo do Espírito, assim como acontece com o ouro quando é provado pelo fogo, as impurezas, o peso diminui, mas o nosso valor aumenta. As impurezas saem, mas o nosso valor vai aumentar. Isso porque saímos do forno livre de todas as impurezas e de tudo aquilo que nos impedia de brilhar. É assim que Deus nos honra. Ele nos faz brilhar com um valor incalculável, com um valor desejável, com um valor que Ele espera de nós. Não existe nada melhor não existe nada mais glorioso do que sermos ouro puro. Sermos uma joia preciosa e valiosa nas mãos do nosso Deus. O ouro, depois de passar pelo fogo, ele alcança a glória de se tornar uma joia. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou pelo sofrimento, pela terrível morte de cruz. E foi sepultado, mas ao terceiro dia, glórias a Deus, ele ressuscitou. E ele alcançou a glória celestial. Ele foi glorificado pelo Pai. Assim acontecerá conosco, mas não significa que seremos salvos pelo sofrimento. Nós sofremos para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, de modo que nos tornemos mais parecidos com Cristo, preciosos aos olhos de Deus. No livro de Jó, no capítulo 23, versículo 10, Jó, em meio ao sofrimento, ele fala assim aos seus amigos: mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó está dizendo para os seus amigos: Deus sabe que eu ando em seus caminhos, que eu ando em obediência a Ele. Mas se Ele me puser à prova, se me fizer passar pelo deserto, ainda que difícil, sombrio, ainda que Ele me faça passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois eu sei que Ele, o meu Senhor, Ele vai estar comigo. E Ele estando comigo, eu sei que sairei lá na frente, melhor, refinado, mais puro, assim como o ouro quando é provado pelo fogo. Aleluias. O Senhor é maravilhoso. Ele é um Deus de infinita misericórdia, de incomparável. O fogo faz com que o ouro derreta e se acumule no fundo do recipiente, enquanto toda a escória, toda a impureza, ela vem à tona para ser removida. O fogo do Espírito Santo atua em nós como um agente purificador, separador e libertador. Tudo que está guardado dentro de nós, incrustado em nossos corações, tudo aquilo que não agrada a Deus, toda a imundícia do pecado, ela vem à tona. Muitos deles são consumidos pelo fogo do Espírito, outros são removidos. Esse é o batismo com fogo, o fogo do processo de santificação. O fogo do qual Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, disse: não apagueis o Espírito. Quando o fogo do Espírito Santo age em nós, sentimos nojo do pecado, tristeza pelo pecado, vergonha pelo pecado, dor pela culpa do pecado. O fogo do Espírito Santo, ele nos refina, nos amolece, nos humilha, nos leva à humildade. O fogo do Espírito Santo gera em nós, em nossos corações, as suas virtudes, o seu fruto. A mansidão, a bondade, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria, a fé, a paz verdadeira que excede todo o entendimento. Ele nos leva ao amor, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, o nosso semelhante como a nós mesmos. Mas para isso nós temos que responder positivamente à ação do fogo do Espírito. Nos permitir ser provados por este fogo. E isso em obediência, submissão, dependência.
estando sempre atentos à sua voz, para poder dizer a Ele: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Este é o coração que agrada a Deus. Um coração que Ele jamais despreza, que Ele não rejeita. Um coração quebrantado e contrito, um coração rendido aos seus pés. Só o fogo do Espírito Santo pode tirar de nós toda vaidade, todo orgulho, toda arrogância, toda soberba. Todo o nosso eu, o eu posso, eu faço, é do meu jeito, eu sou assim, ninguém me muda. O fogo do Espírito Santo retira de nós todas essas imundícias. Nos purifica e nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus. Onde há fogo do Espírito Santo, a purificação acontece. A santidade aparece, então podemos refletir o brilho da glória do nosso Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18, Jesus disse assim ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja que batia no peito e dizia: somos ricos e de nada temos falta. Jesus disse assim a ele: não sabes que é um desgraçado, um miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Jesus aqui estava dizendo a essa igreja, a igreja de Laodiceia, que deixassem as suas avarezas, que eles deixassem de confiar em suas riquezas, nos bens materiais que possuíam e voltassem para Ele, pois é nele, na comunhão com Ele, é que está a nossa verdadeira riqueza. Jesus estava dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia: deixe de ser ouro bruto, cheio de impurezas. Aconselho-te que permita ser provado pelo fogo do meu espírito, porque nesse estado lamentável que se encontra, não passa de um pobre desgraçado e miserável, cego e nu, sem vida, sem valor algum. Aconselho-te que de mim adquira riqueza, riqueza aceitável e desejável aos meus olhos, que venha a ser ouro puro, ouro que brilhe, ouro que reflita o brilho da minha glória, o brilho da minha santidade. Venha para mim e seja rica. Quando permitimos ser provados pelo fogo do Espírito Santo, cada dia que passa, vamos sendo transformados, refinados, purificados, e assim vamos adquirindo riquezas espirituais. Riquezas essas que vão se acumulando, se ajuntando nos céus a nosso favor, e vamos nos enriquecendo em pureza e em santidade, satisfazendo a vontade de Deus, que é de sermos santos, porque Ele, o Senhor nosso Deus, é santo. É assim que compramos dele ouro provado no fogo. É assim que nos enriquecemos aos olhos de Deus. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos diz que somos provados para que a nossa fé venha a ser mais valiosa do que o ouro quando é refinado pelo fogo, para que ela permaneça genuína e resulte em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na sua volta, quando Ele vier nos buscar a sua igreja. Somente o fogo do Espírito Santo pode mudar a nossa vida, a nossa história, nos levar a ser aprovados para o dia perfeito, o dia do nosso encontro com Cristo. Deixemos então que o fogo do Espírito Santo nos renova e nos transforme de glória em glória em um vaso santo, um vaso de honra, em um vaso puro, um vaso precioso, provado e aprovado. Um vaso preparado para toda boa obra. Um vaso separado para a obra do Senhor, um vaso que eu honre, um vaso digno de conter o Espírito Santo, um vaso digno da sua habitação. O batismo com fogo, o fogo do processo de santificação, ele tem como objetivo levar o homem ao propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para todo homem? Que todos nós venhamos a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nos purificar, mudar, recuperar, regenerar, nos transformar de glória em glória na mesma imagem do nosso Senhor, para que venhamos refletir como um espelho o brilho da sua glória. O batismo com fogo é o Espírito Santo alinhando o homem às vontades de Deus, seu caráter sendo montado ao caráter de Cristo. É o homem sendo levado a um nível de pureza e santidade que agrade a Deus, a ter um coração puro, um coração irrepreensível, um coração que Deus possa contemplar, admirar, apreciar, desejar, alguém que possa chamar de filho. O batismo com fogo, o fogo do processo de santificação, é a santidade de Deus, a beleza de Deus, a imagem de Deus perdida em Adão, lá no jardim do Éden, com o pecado,
sendo restaurada pela nova semente plantada em nós, o Espírito Santo de Deus. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O propósito de Deus, meus irmãos, não é somente nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Terminamos aqui nosso estudo de hoje. O batismo com fogo, o fogo do processo de santificação. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar esse estudo, fazer seus comentários, inscrever-se no canal. Assim os irmãos estarão nos ajudando, contribuindo para que a obra do Senhor seja realizada, o seu nome exaltado e o seu reino engrandecido. Amém? Glórias a Ele para sempre. Que as bênçãos do Senhor sejam com todos, em nome de Jesus. Amém.